Bom dia a todos. Eu sou Otávio Cachaça, eu faço parte do Degustando Bebidas. O Degustando Bebidas é um projeto de pesquisa que envolve a participação a colaboração voluntária de um grupo de pesquisadores que pensam a bebida além do rótulo, pensando os seus atravessamentos sociais, quais os seus significados para a sociedade e tentar levantar esses temas a partir de rodas de conversa, a partir de convidados especiais. E a nossa convidada super especial hoje é a professora doutora Miriam Melchior, professora de gastronomia da UFRJ. Eu tive o privilégio de participar, de fazer parte do projeto de extensão do qual ela é coordenadora, o Gastronomia, Cultura e Memória. E não nessa primeira roda de conversa do Degustando Bebidas, não poderia se iniciar, eu acredito que sem a presença da professora Miriam, porque a forma que o Degustando Bebidas começou a se desenvolver para um projeto de pesquisa, ela só foi possível a partir de eu conhecer como é um projeto de pesquisa, como se faz. Por favor, se apresente para esses confrades. Bom, bom dia a todos. Se eu não estiver sendo ouvida, por favor, me avisem. Otávio, você pode usar o WhatsApp também para se comunicar, porque eu estou no celular e o WhatsApp está ligado aqui no computador. Bem, é sim uma super honra estar aqui com vocês e sendo convidada pelo Otávio. Eu confesso que o Otávio foi um dos melhores extensionistas que eu já tive. Eu já tive muitos bons extensionistas, mas a gastronomia em geral, pelo menos o bacharelado na UFRJ, embora seja um espaço que esteja voltado para uma multidisciplinaridade, né? Na verdade, o conhecimento da gastronomia e dessas ciências mais contemporâneas é quase sempre multidisciplinar, então a gastronomia se encaixa muito bem nisso, porque a gastronomia é atravessada por muitos saberes, né? E como eu tenho uma formação em memória social, para mim, em especial, a memória social ela tem essa qualidade de ah, trazer o conhecimento, fazer o conhecimento passado no presente, contudo, sem aquela visada da história, né, que busca documentação, dados para poder comprovar, né? A memória social, ela não trabalha em geral com prova, comprovações, documentação para poder dizer que aquilo de fato existiu. O que importa muito mais é a experiência coletiva, né? É, o que importa é a fabulação, o que importa é o imaginário, né? Como que o grupo coletivo, a longo prazo, vai narrando, né? Vai contando as histórias e as suas memórias, e como que, então, já que o Otávio trabalha hoje com a ideia de identidade, né? Como que o grupo, então, se percebe próximo, né? A partir de algum viés. Então, a identidade ela tem esse lugar que é o lugar de reconhecimento do grupo, né? Reconhecimento. Então, nós brasileiros, para dar um exemplo, né, tomamos a cachaça, né, ou não, mas assim não há brasileiro que não conheça a cachaça, ou que não tenha ouvido falar da cachaça, né? Então, porque é meio como um feijão, é como o arroz, né, a mandioca, a farinha, é um alimento que perpassa a nossa vivência, é, tendo a gente utilizado ou não. Portanto, esse trabalho
que eu faço é um trabalho que se amálgama com questões sociais, né? Com a construção social de muitas facetas, né? E isso não é tão comum de ser estudado no âmbito da gastronomia, porque a gastronomia costuma se interessar pelas técnicas, né? Então, as técnicas de produção de alimentos, é, essas técnicas, em geral, foram técnicas quase sempre moldadas, né, no modelo europeu, no modelo hegemônico. No caso, no modelo europeu, quando se trata de algo da estética, né? Quando se trata algo da etiqueta, e no modelo norte-americano, né, que teve a força a partir da Segunda Guerra Mundial, né, porque o Brasil abandonou a Europa e aí começa a seguir a América do Norte, tem a força da técnica, né, da tecnologia, no sentido de obtenção de lucro, né, obtenção de formas de gestão positivas, enfim. Esse mundo, na verdade, muito capitalista e neoliberal. Portanto, voltando lá, eu acho que eu dei uma volta enorme, para dizer assim, o Otávio e os alunos de ciências sociais, né, quando eles ingressam no projeto de gastronomia, cultura e memória, a gente dialoga demais, assim, é muito importante até mesmo para os alunos da gastronomia. Eu acho que as ciências sociais é a que mais contribui, mas não é só as ciências sociais que participam do projeto, né? A gente tem alunos da universidade toda, então já tivemos alunos de história da arte, da psicologia, né, do direito, temos muitos da comunicação social, né, publicidade, que se interessam pelo projeto, história da arte, é muito comum, design. Então, de fato, assim, cada vez que um aluno entra no projeto, ele traz essa contribuição, né, que é a contribuição do campo de saber onde ele está se formando, mas também a contribuição da própria pessoa, né? Nunca é só aquele campo, é aquela pessoa e com a sua própria visão de mundo que está aprendendo sobre alguns saberes, né? E o Otávio se destacou, então, nesse âmbito. E eu fico muito feliz, né? Porque o projeto serviu, pelo menos, né? Assim, não serviu no sentido meramente utilitário, mas vocês estão me entendendo, para que o Otávio pudesse configurar melhor campos que ele não tinha ainda visto a possibilidade de provocar nexos, né? Então, assim, para mim, e eu tenho esse jeito, que é um jeito de pensar as coisas produzindo nexos, né? Então, tudo que eu aprendo, eu consigo, de alguma maneira, em algum momento, fazer com que aqueles saberes possam se comunicar e elucidar, lançar luz, né? Lançar luz mais do que elucidar, alguma questão que estava, talvez, um pouco obscura ou pouco visibilizada socialmente, ou pouco visibilizada no sentido da própria história, né? Da própria identidade ou da cultura. E é isso que a memória social faz, né? A memória social, ela trabalha, pelo menos a minha conduta dentro da memória social sempre foi a de questionar a formação disciplinar, questionar as bases de poder de determinado saber, determinado conhecimento, determinada área, determinado grupo. E aí, quando você faz isso, você meio que desmonta aquelas estruturas, né? Aqueles alicerces onde aquele grupo estava apoiado para poder se manter no poder. E aí, quando você faz isso, você consegue ver através, e aí você consegue criar um novo campo de estudos, né? Que é um novo campo de estudos que pode reunir
agora, criticamente, ou de uma forma reflexiva, aquilo que estava escondido, aquilo que estava sob domínio de determinados grupos, que não era revelado para que aqueles grupos não perdessem o poder. Eu não sei se eu estou me fazendo claro aqui. Vamos tentar um exemplo para contribuir, né? Bom, vamos lá. Dentro da área da memória social, mas não da memória só da memória social, todos vocês já devem ter ouvido falar, ou se não já estudaram, que é muito bom. Um filósofo, na verdade, que é um crítico da história da arte, que é o Walter Benjamin, né? Que é um judeu alemão que morreu ou se suicidou, né? A gente não tem certeza, lá na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma perspectiva muito interessante de abordar o passado, né? O Walter Benjamin tinha como origem a religião judaica, embora ele não fosse um praticante, assim como muitos da época dele não eram praticantes da religião, mas que conheciam e usaram um pouco da sabedoria da filosofia judaica. Eu sei que nesse momento agora eles não estão num bom momento para falar sobre isso, e eu não sou uma conhecedora profunda, então não vou nem me atrever a comentar coisas que não tem como comentar no momento, mas o que importa é explicar para vocês como que o Walter Benjamin formulou a ideia de que o passado pode se presentificar no presente, né? No agora. O Walter Benjamin questionou a teoria histórica linear, né? A teoria que a gente vem usando a partir, sobretudo, já do século XV, XVI, quando o próprio conhecimento histórico formado, né, como um conhecimento de poder. Então, o conhecimento histórico vem dizendo que o passado está perdido, né, e que a gente só tem como caminhar para o futuro, o que esse caminho é feito de progresso, né? Então, está aí as mudanças climáticas para mostrar que o humano não soube caminhar e que progresso é algo bem problemático. Não, então, na perspectiva do Walter Benjamin, né, como no caso do cristianismo, o Deus, na verdade, Jesus, morreu, né, para salvar, então, na verdade, o cristianismo ele parte de uma ideia de algo que já se foi, né, então o passado está perdido e a gente vai ter que configurar algo novo. O Walter Benjamin opõe a isso, ou contrapõe a isso, a ideia de que o Messias ainda não surgiu. Então, o passado, na verdade, pode se presentificar a qualquer momento, tá? Só para vocês, para a gente não confundir aqui a ideia de que a gente está se baseando numa filosofia da religião, a gente está apenas discutindo aqui uma maneira de se relacionar com o passado. Então, é isso que o Walter Benjamin trouxe, né? Ele não é religioso, nem ele está defendendo uma religião, ele está simplesmente mostrando que existem outras maneiras de a gente se aproximar do passado. E essas maneiras, então, podem fazer com que a gente atravesse o agora, o momento presente, e a gente retire desse momento presente ou do objeto que a gente está analisando todas as intenções capitalistas ou as intenções da mercadologia colocada nesse objeto, né, que fazem ele se configurar como algo tecnológico, bonito, incrível. Então, por exemplo, nós aqui olhando para as nossas telas, né, a gente olha esses equipamentos, esses dispositivos, e a gente olha assim, nossa, que coisa incrível isso, né? Mas uma visão benjaminiana seria olhar tudo isso assim, bom, isso aqui é meramente uma batedeira, meramente só um mecanismo e não tem todo esse valor de aura, de tecnologia, do poder, né? Se a gente retirar toda essa aura, a gente vai ver, então,
o objeto como ele se presentifica, né? Como ele está vinculado a uma linhagem, alguma coisa muito antiga. Então, ele analisou, a partir desse tipo de perspectiva, da perspectiva do agora, a arte, né? Então, o Walter Benjamin é um dos teóricos da arte contemporânea, né? E o que isso diz para a gente? O que é muito importante é que, se toda a arte que vinha até a modernidade, né, foi uma arte vinculada a uma história da arte linear, portanto, uma arte que buscava sempre romper com as técnicas, com os conhecimentos do passado, para poder se fazer melhor, né? Então, vinculada a uma ideologia do progresso, a arte contemporânea, ela desmonta completamente essa ideia de que é preciso romper com o passado. Então, não é preciso romper com o passado para você produzir arte, mas sim você se relacionar com todo o passado possível, todo o passado que existe, e aí o sujeito singular, o indivíduo singular, né, o artista ou o crítico da arte, enfim, vai produzir uma ressignificação de algo. Então, ele está produzindo algo novo. Então, essa ideia agora, ela está baseada na ideia de que não é preciso romper com a tradição, mas é possível fazer a tradição se presentificar no presente e ter algo novo, né? Então, eu não sei se eu estou confundindo vocês demais, e aí eu acho que é importante agora ouvir um pouco para a gente poder ajustar aí as arestas, caso as pessoas tenham entendido as coisas de uma forma que não precisa, para a gente poder caminhar, tá? Então, vamos fazer a roda de conversa aí. Bora, quem entendeu o quê e no que isso pode contribuir, né, essa nossa forma de olhar o passado, agora presentificado, com, por exemplo, um estudo sobre a cachaça, né, nas nossas vidas, na cultura, na memória coletiva, para a identidade brasileira, enfim, quando a gente for beber a cachaça, tem toda uma história, tem toda uma memória absurda que está contida em cada um daquele copinho que a gente for beber. Isso é assim como uma mágica, né? É tipo uma coisa muito linda que o Walter Benjamin propõe, porque ele propõe uma relação com o passado que é inovadora, que traz uma certa magia de volta para tudo aquilo que está ao nosso redor. A gente pode ver de outras maneiras, é isso. Bora lá. Perfeito, Miriam, muito obrigado, foi muito claro. A gente vai colocar um slide aqui, que aí a gente pode guiar a roda de conversa com algumas representações, e eu acredito que essa curadoria de imagens pensa isso, pensa essa memória e não esquecer o passado, mas dá um significado legítimo para ele, né? Aqui o tema da roda de conversa. Flávia, pode passar, por favor? Essa mesma do Banzo, que aqui tem uma releitura traumática do Debré, né? E acho que aqui a gente já começa a pensar o prelúdio e pensando a fala da professora Miriam. O prelúdio da cachaça, ele fala sobre antes do começo, né? Ele inicia a pensar a cachaça como que começa a ideia de cachaça, como que ela quem faz parte desse processo de cachaça, né, da existência de cachaça. E aqui nós temos uma releitura traumática do Debré. Nós temos aqui um recorte de uma fotografia do Tiago Santana, que é Sapatos de Açúcar. E foi até uma conversa entre nós do grupo na hora de pensar as imagens, na hora de pensar a cachaça, para não mostrar as violências nos corpos dos que foram escravizados.
Eu acredito que essas imagens, tanto a releitura traumática do Debré, quanto a fotografia do Tiago Santana, elas fazem a gente olhar para esse passado não mais como a vitória dos vencedores e o silêncio dos que fracassaram, assim, né? Mas a gente vai trabalhar isso. Eu acho que essa imagem a gente volta depois. Flávia, pode pôr a imagem que tem a pergunta, por favor? Essa, perfeito. E pensando agora sobre a identidade da cachaça e pensar esse processo de história, de identidade, quais são os sujeitos que fazem parte dessa produção histórica quando a gente fala de cachaça, né? Essa pergunta, quais representações foram construídas durante a trajetória histórica da produção de cachaça no Brasil? Eu consegui desenvolver essa pergunta quase como repensando uma frase que a Floriana Rosa da Silva colocou na sua tese de doutorado: a cachaça nos rituais afros brasileiros, cantos, crenças e curas em terreiros de Umbanda. E aí ela traz o Chartier, o Roger Chartier, uma frase dele, do livro A História Cultural, entre práticas e representações, que eu acho que é fundamental para a gente pensar a fala da professora Miriam, para a gente começar a pensar o prelúdio, pensar a identidade e pensar o lugar da cachaça nessa identidade, mas, sobretudo, quem a cachaça está representando. Ela tem uma identidade, como a Miriam falou, é levantar essas estruturas de representação do mundo. Olhar levantar essas representações do mundo social para conseguir compreender o sujeito ali que pode estar menosprezado, porque tem um projeto que reformulou e justifica a universalidade, né? E aí pensar que não tem universalidade de representação do mundo social, porque ele foi fundado sempre pelos interesses de um grupo que forjam essa ideia de universalidade. Então, vamos lá. Eu vou ler essa frase do Chartier, do livro A História Cultural, e eu acho que essa frase vai abrir as reflexões para a gente, junto com o apontamento da professora Miriam, para a gente pensar o prelúdio da cachaça. As representações do mundo social, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza. As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros. Produzem estratégias e práticas sociais, escolares, políticas, que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Então, com base nesse texto, também já vou passar a fala para a gente conversar, dialogar. Mas com base nesse texto, eu acho que essa pergunta é muito pertinente para a gente pensar a cachaça, pensar a identidade. Quais representações que foram construídas durante a trajetória histórica de produção da cachaça no Brasil? Ele começa citando o primeiro termo cachaça é em Portugal, primeiro registro, mas não se referia à cachaça. A cachaça ela era uma bebida espanhola, era feita das borras de uva. Isso a gente está falando do século XV. Século XVI a gente já tem cachaça aqui no Brasil, mas não é bem a cachaça. Só que a cachaça é um subproduto da cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar, mas ele surge como um subproduto do açúcar. A cachaça ela é produzida
a partir da produção do açúcar. Começa com a garapa, depois vira o açúcar. Tem uma história, e essa história é bem equivocada, e eu acho que com ela eu finalizo, deixo a reflexão, passo a fala para a gente pensar junto. Tem uma história sobre a produção da cachaça que ela começa. Estavam lá os negros escravizados no engenho produzindo açúcar. E aí eles, cansados de trabalhar, sempre achei muito problemática essa palavra trabalho quando não é remunerado, mas tem uma etimologia muito maior, né? Trabalho, tripalium, tortura. Mas, enfim, eles estavam cansados de trabalhar e deixam o processo do açúcar lá e desanda. Eles deixam passar as horas, o fogo, enfim, desanda esse processo. Quando eles vão, está azedo aquele líquido. E aí eles deixam cozinhando aquilo para o senhor não ver algum modo de. Ou eles separam aquilo para o senhor não ver e depois cozinham, esquentam, e aí o vapor sobe. O Fernando está aqui, o Fernando Leite, em algum momento ele vai dar uma palhinha também, o Pedro Ivo, nós temos pessoas aqui que são cachaceiras de carteirinha. Mas aí o vapor da caldeira sobe e começa a pingar a cachaça. E aí ela cai nas costas e arde, aí a água ardente, né? É uma história. Não tem como, né? Como que você vai fazer uma destilação pelo teto? E a grande questão é que essa história coloca o indivíduo negro escravizado em um lugar, que é um lugar de que não tem o conhecimento, de que não produz, não sabe produzir, não sabe produzir, na verdade, bebida fermentada. O que a gente sabe que é uma grande mentira pelo prelúdio, não só pelo prelúdio, mas o próprio prelúdio diz que em África já se produziam-se muitas bebidas fermentadas. Aqui em Pindorama se produziam muitas bebidas fermentadas, fazia parte da cultura. Fazia parte da cultura, da vida social daquele grupo, né? As bebidas fermentadas, era parte da vida religiosa, era parte das celebrações, dos rituais de convivência, para uma guerra, uma pesca. Então, era parte. Pensar que os negros desconheciam o processo de fermentar uma bebida e achar que eles descobriram o processo porque azedou, ali passou do ponto porque eles estavam cansados de trabalhar, de uma grande honestidade intelectual. A gente já coloca, já aparece nessa primeira flor, já começa a colocar alguém, e a gente sabe quem é, o negro nesse discurso, em um lugar de falta de conhecimento, de preguiça, não sei. É uma história realmente assustadora. Aí eu passo a fala, a gente continua, começa a pensar os slides, pensar a cachaça. Oi, gente, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Gente, vou me apresentar antes, né? Eu sou a Flávia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Faço parte do coletivo também, fui convidada, fiquei muito feliz pelo convite. Estamos aqui todos nós construindo, né? E aí um debate leve. Quem quiser pontuar alguma coisa, quem quiser, enfim, fazer alguma interferência, fiquem à vontade. Só vou colocar aqui. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? Eu trabalho como educadora patrimonial no Museu da cidade de São Paulo, mas há muito tempo, na verdade, eu fiz técnico em nutrição. Então, eu sempre tive interesse nesse universo. E aí, quando o Otávio fez esse convite, fiquei muito feliz com uma oportunidade de voltar, enfim, a debater vários assuntos que eu
não estava trabalhando fazia um tempo, assim, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver se- Acho que eu vou deixar aqui, depois a gente vai conversando. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui, quem quiser pontuar, fique à vontade. Mas, lendo o livro, eu achei um trecho muito interessante, que é colocado aqui: o Brasil é o açúcar. Quem disse isso foi o padre Antônio Vieira. Então, eu gostaria de saber de vocês qual que é um impacto quando fala o Brasil é o açúcar, o que que vem assim para vocês? O porquê disso? Parece que está muito vinculado à construção, né, de um país. Essa frase ela traz isso. O Brasil é o açúcar, a gente já pensa em algo que se constrói em cima disso. Ah, eu penso logo um trabalho escravo, né? Porque quem colhia essa cana toda, né? Uhum. Como era produzido esse açúcar, já é muito traumático. É interessante. Eu penso, eu sou geógrafo, então penso no recorte espacial do Nordeste, assim, da produção de açúcar por lá. Bom, eu penso, quando eu penso nessa frase, que em todas as coisas que eu já li sobre o açúcar, né? E, enfim, sobretudo o do antropólogo Sidney Mintz, né? Que ele vai falar sobre como que o açúcar financiou a Revolução Industrial, né? E deu origem ao capitalismo. Então, portanto, a gente, sendo o açúcar, a gente passou de ser uma mercadoria, né, que era de luxo, né, assim, sobre a história do açúcar. O açúcar desempenhou muitos papéis, né, na história. Ele teve diversas representações, né? Não foi meramente o açúcar que a gente consome hoje, né? O açúcar que inclusive é perseguido, né? O açúcar de hoje é perseguido como sendo algo que faz mal à saúde, que mata, que deixa as pessoas obesas, né? Então o açúcar virou uma representação muito negativa. E como eu estudei a história dessa construção, né, de representação negativa, então eu diria assim que nesse momento no prelúdio, né, onde tem lendo lá no prelúdio, o açúcar ainda tem um lugar de um pouco de luxo, ainda tem uma aura de luxo, mas que começa a ser uma commodity barra pesada, né, que vai transformar completamente o ambiente social, a vida social, que vai criar as condições dessa sociedade urbana, enfim, que a gente vive hoje. É isso que eu penso. Tem muito, é, até por exemplo, no livro fala assim, no livro da professora, que tem esse papel de uma hora o açúcar é o vilão, né? E outra hora ele deixa de ser o vilão. E aí também como que é pensado esse assim, porque no momento a gente tem que dar valor ou não. Então é muito complexo. Acho que as relações de como, enfim, o açúcar é visto são relações complexas que vão se dialogando com o tempo, né? Eu lembro uma vez, eu estava até comentando aqui com o pessoal, que eu tinha uma professora no técnico de nutrição que falava assim, explicitamente que o Brasil era um país com um paladar muito infantil e que aqui se utilizava, acho que é uma coisa que até hoje se escuta muito, né? O Brasil é um país com paladar muito infantil e que isso é uma coisa negativa. E também, enfim, que porque aqui se usa muito açúcar, então não se pensa uma maneira mais, entre aspas, vamos dizer, luxuosa dos doces, assim. Então, acho que também tem muito esse percalço de como que o açúcar impactou a vida, enfim, da sociedade brasileira também, e também questões de gênero, questões de raça,
Acho que até hoje, quando a gente pensa quem são as pessoas que estão na frente e fazem esses doces, né, esses recortes de gênero e raça e classe também. Então, são algumas coisas que a gente, enfim, pode pontuar e que também tem a ver com a cachaça, né? Vendo que desse processo todo se trabalha isso. Enfim, não sei se alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa. Não, eu só queria comentar que essa pessoa fez uma observação extremamente infeliz, né? É, É de um viralatismo incrível, né? Assim, se a sim, gente usa mais açúcar, é uma característica nossa. Não é melhor ou pior do que os outros. Só porque sim, a Europa não usa tanto açúcar, o açúcar deles é de beterraba, que é menos doce que o nosso, não quer dizer que eles são melhores que a gente, enfim. É só porque isso é o tipo de coisa que mexe comigo real, assim. sim. Flávia, é muito interessante porque essas falas, eu acho que de modo geral, né, isso que faz a gente ser político, ser animal político. As falas estão sempre colocando a gente em algum lugar. Uhum, E seja no viralatismo, né, porque é o olhar para fora, mas são falas qualificadoras, depreciadoras. É, a cachaça é o subproduto do açúcar, falando, pensando a imagem. O que é o banzo, né? O banzo que está aí na imagem. Por favor, Marcos, se quiser conversar sobre esse processo da travessia dos navios, que o banzo está totalmente ligado a isso. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? sim, Sim, né? Perfeito. Então, eu vou me apresentar, né? Primeiro, eu sou o Marcos. Eu fiz Ciências Sociais na Unesp de Marília. Atualmente sou professor na rede pública. Atualmente estou dando aula de Geografia e História, mas a minha formação mesmo é em Ciências Sociais. É um convite muito prazeroso fazer parte desse grupo de estudo. Também estava me sentindo meio afastado dessa questão um pouco de como estudar alguns pontos, né? Então, a cachaça, ela possibilita a gente falar sobre muitas custos, processo histórico, de como a gente se coloca em determinadas situações. E, e para essa primeira roda de conversa, acho que é muito satisfatório a gente receber aqui a professora Miriam. Ela explanou muito bem sobre esse processo de história, um pouco do que a gente está tentando retratar aqui, né? Nessa primeira roda de conversa, trazer o açúcar como um ponto inicial para a gente começar a discutir a cachaça, porque o açúcar a gente pode resgatar ele como parte da identidade, né? Não só o açúcar, como também o fumo, como também outras características, raízes, grãos, né, que surgem aqui no Brasil e que vai se estabelecer como alimentos presentes no nosso dia, o açúcar gerando até mesmo combustível, né, o etanol, mas da cana, outro processo, mas que também mostra a sua relevância nos dias atuais, né, para uma outra forma de pensar o mundo. Não tem como falar dessa cana-de-açúcar sem a gente começar a falar sobre o trabalho escravo, né? Então, se aqui se traz a cana para ser plantada por um processo de colonização, há mão de obra escrava nesse trabalho de plantio, de extração da cana. E se a gente for olhar nos dias atuais, ainda é um dos trabalhos que mais geram um subtrabalho, né? Como o Otávio já apontou, essa questão da... Falou, fez uma fala sobre como essa relação do trabalho se dá, né? Porque, de fato, é uma escravidão atual. Na verdade, muitos ainda têm casos de escravidão em fazendas de cana-de-açúcar atualmente. Então,
ainda é algo danoso para a nossa sociedade brasileira a gente falar sobre cana-de-açúcar, né? Do plantio de cana-de-açúcar, como algumas outros grãos, como a soja, o milho, também se dá muita essa mão de obra escrava e, sobretudo, negra, né? Que esse é o sujeito que vai estar sendo colocado para fazer isso que a gente vai chamar de trabalho, né? Então, como a gente já tem discutido aqui, sobre como se dá esse processo de lembrança histórica, de como a gente surge como um povo, né? Como a professora disse, que financia parte de um projeto de governo, de como isso acaba sendo muito custoso para a nossa sociedade, né? É algo como se a gente fosse colocar embaixo do tapete, para a gente não ser discutido. Então, muito do que a gente discutiu inicialmente em grupo foi como se dá esse processo histórico de contar algo, né? E como a gente também, através da cachaça, a gente consegue fazer esse tipo de relações, ou como a professora disse, esses nexos, né? Que vão se interligando a partir de uma linha que é a cana-de-açúcar, o açúcar, de fato. Então, essa relação era muito importante. Eu só queria pedir para o Otávio me lembrar qual que era a pergunta que era para me falar sobre o que mesmo? Eu me perdi aqui e esqueci a sua pergunta, sua fala. Eu acho que a gente pode falar sobre o banzo, porque o banzo ele está intimamente ligado à colonização, ao processo de escravidão, ao processo de viagem nos navios negreiros, ao processo de consumo de cachaça para esquecer, para consolar, para dar coragem. E que está ligado a esse processo da escravidão. Algum ponto no livro do Prelúdio te marcou? Alguma reflexão nesse sentido? Com Como certeza, você né? havia falado agora, Não, já pensar a cana. nesse processo de como até o plantio, né, as imagens que ele coloca lá, na parte da página 40, alguma coisinha ali, ele coloca umas imagens da produção, algumas imagens de cachaça, principalmente essa relação com o negro, né, como está intimamente ligado com o sujeito negro, muitas vezes para fugir dessa questão do cansaço, de estar exausto. Então é algo que está intimamente interligado, né? Depois ela vai ser utilizada em processos religiosos, como você disse, lidar. Mas é principalmente essa questão mística até mesmo, né? Que ele começa lá com o Abre, que seria algo interligado com o folclore. Câmara Cascuda é muito... fez uma gama de livros sobre o folclore em si, né? Ele é muito reconhecido sobre essa questão folclórica, que ele inicia justamente com o Abre, né? Que seria algo para ajudar no processo digestório, para começar a dar. Não, isso aí é outra coisa. Mas que ele em si é um movimento que vai fazer com que as pessoas se interliguem, né? Com o Abre e também depois com a saideira, né? A famosa saideira que transforma em algo místico, né? Acho que essa questão de como a gente lida com essa relação histórica, né? De até hoje sempre manter essa questão dessa saideira, dessa coisa meio um pouco mística, né? Que a gente cria sobre esse processo da bebida. Acho que seria como a gente cria essas questões folclóricas, né? Como a gente cria relações através do discurso falado, que esqueci o nome agora, da conversa oral mesmo, como a gente vai transmitir, da conhecimento oral, como a gente é transmitido através dessas relações humanas. Acho que isso também é uma coisa muito forte. É assim que se vai se dissolvendo, né? Quem que vai ser o sujeito, o corpo que vai estar consumindo a cachaça. Então, seria por aí. E pensar
né, como você disse, a questão de como veio, né, lá tem o Castro Alves, que tem lá o poema do Navio Negreiro. Acho que dá para ter uma noção muito trágica já de como surge, né, foi esse processo de transferência de pessoas de um local vindo para outro, né? A cachaça também sendo descoberta depois, mas fazendo justamente o processo de colonização, né? De ocupar um espaço, fazer um trabalho forçado, né? Eu não sei se eu estou me estendendo muito já. Não, tá muito bom. Eu gostaria de acrescentar. No prelúdio, em algum momento, no início, o Câmara Cascudo fala que ao negro e ao índio o europeu apresentou o alambique, fazendo parte da parafernália civilizatória, né? Porque o negro e o indígena desconhecia a bebida destilada. Eles tinham as bebidas fermentadas ali, que isso sim era muito comum. Aí ele destaca que a cachaça ela era não só usada para fazer como moeda de troca de África para trazer pessoas escravizadas, não só como moeda de troca, como presente para os senhores, os poderosos, né? Não só como moeda de troca, mas ela também era usada para a existência, para o frio, para a fome, para complementar a alimentação. Na verdade, o próprio prelúdio, a abrideira, ela é um relato de um naturalista que, viajando para o Brasil, ele cita que o abre era como era chamado pelos indígenas, por um povo específico, quando eles iam se alimentar. Era complemento nutricional, o abre. E nas viagens também, nas extensas viagens de África para o Brasil, os escravizados tomavam a cachaça para frio, para fome, para complemento de alimento, mas não só para isso, né? Também foi usada como controle político, social, cachaça. Inclusive, quando tinha-se, né, todo um processo, os jesuítas não permitiam o uso da cachaça pelos indígenas, e quando a gente vê os naturalistas pelo prelúdio, a cachaça também era usada como eu te dou cachaça, e os relatos são, eles fazem o que você pedir pela troca da cachaça. Então, é extensamente citado pelos naturalistas, nos diários. O senhor de engenho, a cachaça já passou por proibições, né? Ela passa por algumas proibições, uma delas resulta na revolta da cachaça, mas que não entra no prelúdio. Mas dentre essas proibições, elas não foram efetivas. Não foram efetivas por quê? Porque o próprio Câmara Cascudo já dizia, onde se tem um engenho, onde se produz açúcar, se destila um alambique. Então, todas as proibições em torno da produção de cachaça, elas não foram eficazes. Não foram eficazes. E por um motivo também que os senhores de engenho, ao contrário do padre Antonio, que o Câmara Cascudo cita, eu tenho ele aqui, inclusive eu tive o privilégio de conseguir o documento original, digitalizado, mas é um livro do século XVIII. Já estou com ele aqui. Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Esse livro é de 1711, assim que foi feito, foi queimado por ordem do imperador. Não sobrou nenhum, sobrou 2 ou 3 exemplares, que foram, depois, de 100 anos depois, em 1837, eles foram reescritos. Mas ele já falava, esse padre, quando escreve, tá aqui já. Ele fala que os escravizados gostavam da garapa,
Só que ele já falava isso em 1710, isso aqui já era o século XVIII, 1710, ele já falava da aguardente e da preocupação dele não recomendar o uso da aguardente com os negros, porque eles ficavam bêbados e davam problemas. Só que esses problemas que ele cita aqui, o senhor de engenho nunca achou problema, por causa desse controle social em cima do álcool. Para o Preto, visitar as minas de ouro que são a visitação. Inclusive, a gente, no momento, vai fazer uma roda de conversa, vai trazer os guias das minas para conversar aqui. E isso é muito interessante, foi uma experiência tanto, que a cachaça era a alegria da senzala, portanto, completamente controlada. Então, o senhor de engenho, ele nunca achou um problema a cachaça, mesmo com proibição do rei, continua. A ponto de acontecer a revolta da cachaça no Rio de Janeiro, onde eles depõem um governador, os senhores de engenho, naquele momento. Mas a cachaça aqui aparece como esse instrumento de dominação política. Ao mesmo tempo que ela aparece como esse instrumento de controle político, a outra ponta, que é o quê? De quem consome. Quem consome já tá já é colocado em um lugar, que é o bêbado, né? E o bêbado não tem importância, a sua fala não tem crédito. Mas o consumo da cachaça pelos escravizados e pelos pobres, ele não se dava pelo bêbado, né? Aqui, quando a gente fala dos escravizados, tem o sentimento de banzo, que é o sentimento de ser tirado da sua terra, é a saudade, é a desolação das lembranças, de memórias que não voltam. A escravidão dura aqui 3 séculos. E aí era beber para esquecer, mas também beber para festejar, enfim. A cachaça, ela sai desse lugar, dessas estruturas materiais de se pensar a sociedade, e ela ultrapassa. Flávia, coloca o outro slide, por favor. Eu acho que pode ser o do poder transcultural. Pode ser esse. Perfeito. Aqui nós temos um mapa do continente africano. Esse mapa aqui é do século XVI, XVII. Eu não vou alterar o arquivo para não mudar a apresentação. Só que ele diz o quê? Que a cachaça, ela penetrou o cerimonial religioso, integrou-se no patrimônio oblacional africano. Nzambi, Kalunga, Mulungu bebem aguardente. Pela África Oriental, notadamente Moçambique, as Rodésias, a garrafa despejada no chão é a suprema oferta aos muzimos, temerosos antepassados, propiciadores de êxitos. Pelos Congos e Guinés, não há homenagem aos mortos, eminente sem aguardente derramado. Aplaca a fúria das almas inquietas e ciumenta. Então, essa frase aqui é do Prelúdio da Cachaça. O Câmara Cascudo, esse processo da escravidão e da troca de cachaça, ela entra no continente africano. Não só no continente africano, ele dá outros exemplos, mas a questão aqui ela tem um peso religioso, porque ela consegue entrar na teologia, ela consegue ser aceita pelos sacerdotes, ela consegue ser aceita pelos deuses. E aí, passa, por favor, Flávia, vamos para aquele slide do poder transculturador. E aí o Câmara Cascudo, ele fala do Ortiz. Felipe Ortiz, Ortiz, o sobrenome, tá no prelúdio. Eu não coloquei tanto texto, que eu pensei que seria mais interessante a gente ter essa roda de conversa sem estar lendo tanto.
Poder transcurador. É a observação do Felipe Ortiz, se eu não me engano, mas é o Ortiz o nome, do Felipe Ortiz, que a cachaça no continente africano, ela é aceita pelos deuses africanos e o tabaco não. O tabaco é aceito aqui nas Américas, mas no continente africano não. Mas a cachaça, sim, os deuses africanos bebem. E ele faz esse contraponto do tabaco porque não existe. Segundo livro, gente, não existe um lábio africano que não conheça tabaco, que era dividido. Deixa eu fazer uma observação, pensar um tempo. Que ele cita rituais e de que no velório por si só é um ritual, né? Não estou colocando essa qualificação de rituais com esse distanciamento, nós fazemos rituais a todo momento. Rituais de colocar o fumo na boca do morto, para ele fumar. Então tinha-se essa aproximação muito grande com o tabaco, mas por incrível que pareça, os deuses, não sei se é incrível, pareceu ou não, mas os deuses não, eles aceitavam a cachaça e não o tabaco. E aqui poder transculturador é essa palavra que ele dá para a cachaça, né? Como que ela consegue entrar nessas regiões, nesses povos, nessas tradições e ser aceita pelos deuses, ser aceita pelos sacerdotes, pela doutrina. E não só em África, mas quando a gente volta para o Brasil, em Cuba, as religiões de matriz afro, o catimbó, tanto aqui no Brasil, a Umbanda, o candomblé, a cachaça ela é usada, ela é instrumento de trabalho, ela diviniza um espaço. Você joga a cachaça no chão para limpar um espaço, você joga a cachaça em um amuleto para dar poder, você infusiona a cachaça em ervas para dar poder a ela. Você bebe. Eu fui recente, semana passada eu estava na Lapa, bebi uma dose de cachaça com serpente. A serpente fica lá dentro. Mas o que é isso, né? Beber cachaça com serpente é o gosto, fica mais gostosa? A gente está falando aqui de uma outra coisa. Quando se bebe cachaça com serpente, das duas, uma. Você pode olhar nas estruturas universais, naquele slide nosso que nós estávamos falando de as representações do mundo social aspirando uma universalidade. Não. Alguns podem, então, beber cachaça com cobra e beberem cachaça com cobra. Eu, naquele momento, me dei o privilégio de beber astúcia. Era uma antropofagia, um ritual antropofágico acontecendo. Então, uns bebem cachaça com cobra, outros vão beber astúcia, outros vão beber proteção contra picadas de cobra. E eu não estou mandando vocês beberem cachaça com cobra para se livrar de picadas, não. A gente está simplesmente falando que tem um modo de se levantar essas estruturas, de sair dessa ideia universalizada de compreensão de mundo e perceber que existem outros olhares. Então a cachaça ela entra nessas religiões, nesses povos, e aqui tem uma imagem do Exu, que aqui é do desfile da Grande Rio, em que ela foi campeã, eu não sei o nome do ator, mas ela saiu campeã na Sapucaí, né? Então tem toda essa representação de como que a cachaça tem esse poder realmente transculturador, e ela é presente em diversas religiões, é presente na mitologia, mitologia não, esquece essa palavra, ela é presente no folclore e nas religiões. Pode passar, Flávia, por favor? Eu já vou passar a palavra, eu só quero finalizar, ou não finalizar, mas abrir uma discussão com o próximo slide. É o outro que tem... esse, perfeito. E aqui a gente já pode abrir uma discussão em torno do que está representado na imagem, mas aí eu queria trazer, porque quando a gente fala de identidade, de identidade de uma coisa que é marginalizada, a gente está falando da identidade de alguém que é marginalizado. Porque não tem como a cachaça ser marginalizada se não existe um sujeito marginalizado por trás dela.
por que ela seria marginalizada, né? E essa é uma coisa que sempre eu questionei, porque tem-se uma tentativa de falar, de valorizar a cachaça por outras formas. Eu li em livros, em algum momento a gente vai discutir esses livros em outra roda, mas eu li em livros, porque a cachaça, ela está ali, ela é associada aos negros e pobres, mas a cachaça não é isso. E aí a gente eu fico desconcertado, porque não tem como, não dá para pensar que é sério uma coisa dessa, porque você quer valorizar a cachaça não pensando marginalização dela, não pensando marginalizado, não pensando na identidade. É como se esquecesse a identidade dela, fazer o contrário, esquecer a identidade da cachaça. Isso a gente está vendo. Exu, o deus da história na mitologia iorubá, bebe cachaça. Os malandros aqui, ó, representação da cultura brasileira, os malandros existem no Rio de Janeiro, em Pernambuco, é da religião de Umbanda, tem essa representação. A cachaça é colocada num altar. Então, ao que me parece, a cachaça não foi negada pela sua identidade. A identidade da cachaça, ela permanece lá, valorizada em um lugar sacralizado. Ela é reconhecida como a transposição dos mundos. Você joga a cachaça no chão para limpar, para quebrar demanda, para quebrar coisas ruins, para fazer proteção, para ter um lugar de proteção. Então, para mim, é sempre esse questionamento do que, para valorizar a cachaça, a gente precisa sim falar da sua identidade. A gente precisa reconhecer quem é esse marginalizado. E aí, tem aqui o Marco Feliciano, que ainda bem que eu fui inspirado aqui, né, nessa representação da imagem, porque realmente eu não queria ver a cara dele. E aí ele teve uns tweets em 2011, perdão, que ele fala assim que os africanos descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé, que o motivo da tradição é polêmica, que o caso do continente africano, lá tem várias seitas satânicas de voodoo, e que doenças, né, globais são vindas de lá. E que ele diz, em defesa, ele diz que a história e a Bíblia mostram a maldição da África, né? E ele mantém o discurso, porque não é um discurso racista, é um discurso puramente teológico. Então é muito... Eu acho que isso contextualiza bem, porque mostra ali uma das estruturas da marginalização dessa opressão que é racista, que é discriminatória nas religiões, porque não é racismo, é puramente teológico. Quer dizer o quê? Que você tem ali o livro base, né, da vontade de... Eu acho sempre que as palavras, elas realmente significam que elas são ditas, né? Inclusive, esses dias eu entrei num diálogo com um amigo que é da Letras sobre o nome Assembleia de Deus. Não é a ideia aqui é falar de Assembleia de Deus, a ideia aqui é falar de Exu, é falar de malandro, é falar de cachaça, é falar de tradição. Mas abre margem, né? Porque o pastor, deputado, que aqui ele não é pastor, ele é um deputado, mas ele usa desses argumentos ele usa desses argumentos. E aí, quando a gente pensa assembleia, né, que fala em nome de alguém, e é o que parece, que é puramente teológico. Então, é correto ser puramente teológico. E são discursos marginalizantes, que está colocando ali o negro, está colocando aqui a identidade, né? Todo o conjunto de identidade que se manifesta negra está sendo criminalizado aqui, da mesma forma que foi por todo o tempo, com a capoeira criminalizada, com o samba criminalizado, e a religião também aqui, né? Uma religião de seitas satânicas, segundo ele, né? Mas aqui a gente vê a cachaça em seu lugar de valor, de sacralizada, né? Exu bebe cachaça, os orixás bebem cachaça. E ao mesmo tempo eu deixei essa imagem aqui de Jesus, é um Jesus europeu, mas é só para a gente questionar.
É só para trazer isso, porque também a Umbanda tem essas representações de Jesus, né? Esse sincretismo religioso. Pelo menos a Umbanda do Zélio de Moraes, que é a mais difundida, mas não a única e não a primeira, né? Uma Umbanda que ganha destaque, e a Umbanda nasce assim no momento que o espiritismo tinha estruturas ainda racistas, que entendia-se que representações indígenas, africanas, eram menos evoluídas, eram atrasadas, e a Umbanda de Zélio, ela se manifesta e começa na casa dele os cultos, onde onde começa-se, né, essas representações da sociedade pelos guias. Você tem o carioca do morro, você tem o indígena, você tem o preto velho, que foi escravizado na mina. Você começa a ter várias representatividades de pessoas que merecem ser lembradas, colocar em um lugar de sacralização mesmo. Então, eu abro agora a roda de conversas novamente. Peço desculpa por ter me estendido. Uma coisa interessante, assim, que se fala no livro, né, do Prelúdio da Cachaça, mais no final, que ele diz que se não fosse essa questão da cachaça ficar com o povo, ela não se tornaria o que é hoje, né? Então, então tem esses vários dessas contrapontos e desse entrelaçamento, né, dessas coisas que é uma coisa que é marginalizada e ao mesmo tempo ele coloca, mas se não tivesse ficado com o povo, com, enfim, quais eram as populações que a consumiam, ela não ia se tornar o que é hoje em dia, assim, enfim, essa coisa que se traz muito da identidade, ser uma identidade brasileira. Assim. Acho bem interessante também quando ele pontua isso, né? Bom, eu quero falar porque aí eu tô assim bastante sem, digamos, conhecimento, né, do fato do que a gente está conversando, mas eu estou adquirindo muitos conhecimentos que eu não pensei que ia adquirir. Obrigado, Otávio, por ter me convidado. Por aí não posso colaborar muito, mas eu tenho certeza que hoje mudou bastante a minha relação com a cachaça. Realmente a gente tem que repensar algumas coisas, né? Como ela chega até a gente. E também essa relação afetiva que foi falada é também uma memória minha com meu pai, que hoje é falecido, mas é uma relação muito forte, e eu acho que é isso que a gente grava quando tem relação com a cachaça, né? Então, ninguém bebia, só eu e meu pai, então ele falava, vou preparar uma cachaça para gente. E aí ele fazia uma caipirinha e essa memória ficou muito gravada em mim. Também a gente não pode deixar de lembrar como começou tudo isso, com a escravidão e tudo mais, e que ainda perdura até hoje, né? Mas o açúcar, que como falaram, né, como o Brasil doce, também penso que um pouco o doce vem pelo fato do brasileiro ser muito receptivo. A gente fala, né, no Brasil como carnaval, oba-oba, eu acho que tem muito a ver com isso também. E a relação com a religião e que veio falando até agora também, eu achei bastante interessante as colocações. Otávio, parabéns pelo trabalho, parabéns pela doutora professora Miriam e todos que colaboraram aí. Eu estou muito feliz de estar aqui participando e quero continuar participando. Otávio, não esqueça de mim, tá bom? Beijo. Obrigado, Sol. É um prazer estar com você aqui. Todos vocês que estão participando, que estão colaborando, é incrível falar sobre isso, falar sobre cachaça. Professora Miriam, você gostaria de fazer algum comentário nesses processos de memória que a gente tanto tem discutido, que a sua fala foi a abrideira, né?
E Gente, teria muita coisa para falar. Estou tentando aqui, enquanto vocês falam, pensar e condensar alguma coisa. Eu entendo, assim, eu não sei se a gente pode dizer, uma primeira coisa, Otávio, é que a gente pode dizer, como o Camargo disse, que os povos africanos não tinham contato com a destilação. E eu me coloco uma questão nesse ponto, que, enfim, em África, muitas culturas, né? O Irã, os persas, os próprios romanos, enfim, tiveram não só contato, e isso seria pouco, mas influência, né? Então, os aspectos, por exemplo, muçulmanos, né? A gente tem aquela revolta dos malês, né? Na Bahia e tal, que trata justamente de um grupo de africanos que foram escravizados, mas que tinham como base a cultura muçulmana. E, e na cultura muçulmana, a bebida fermentada, né, ela fez parte de de um certo tabu, né? Eu também não sou muito conhecedora do tema, mas acho importante alertar para isso. Então, são pontos, eu estou fazendo aqui só pontuações para a gente ter algumas balizas de coisas que são ditas, necessariamente a gente pode desconstruir, tá? A partir justamente do conhecimento de memória social, com a ideia de trazer de desconstrução. Bom, então uma delas é essa, que os povos africanos não tinham contato com a destilação. E eu não acredito que isso seja verdade, tá? Bom, outra coisa, isso, por exemplo, quando eu estudei sobre o arroz, né? E alguns alunos quiseram trabalhar com arroz, a gente fez um evento sobre feijão, arroz e farinha, e foi justamente o que apareceu que nessa história, muitas vezes, os povos africanos, como em geral, são colocados como grupos que não têm conhecimento, não têm saber, grupos menores, selvagens, e todo esse vulto terrível, né, que surgiu a partir da ideia de capitalismo, modernidade, colonização, né, aí trabalhando com uma perspectiva decolonial, né, do Wallenstein, do Quijano, não sabiam nada, né? E aí alguns autores que a gente pesquisou na época, no caso estava orientando um TCC também, a gente descobriu aí autores bacanas, não vou citar aqui o nome que eu já não estou lembrada, mas que fizeram questão de mostrar como que o conhecimento sobre a cultura do arroz, que é uma cultura asiática, então chegou na África, né? Chegou em África, em várias regiões, era um conhecimento muito especializado, de muita detalhismo, de técnicas que alguns povos africanos conheciam bem, e esses povos foram levados diretamente para as colônias de Virgínia, lá nos Estados Unidos, e que ali se plantava arroz justamente porque havia africanos que eram especializados, né, nesse conhecimento. Então, veja que essa história de que não havia conhecimento sobre infusões ou destilados, não sei se a gente pode tomar como verdade. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, por exemplo,
a adoção, primeiro, a gente tem histórias, já estou falando de história no sentido que já está contabilizado, datado, enfim, e provado que a, a bebida produzida a partir de subprodutos do açúcar, né? E aí, quando a gente fala em subproduto, tem um peso, essa palavra tem um peso negativo, né? De como se não o açúcar seria o produto principal, o mais importante, e aquilo que vinha subsequente ou utilizando pedaços que não eram interessantes, vira algo menor, né? Então, por exemplo, a história da rapadura, ela está muito marcada por isso, né? Que como sendo um açúcar menor. E hoje a gente sabe que, ao contrário, muitos chocolates, inclusive chocolate brasileiro, feito numa perspectiva justa, por exemplo, do comércio justo, e que a cadeia do chocolate tem toda uma preocupação, né, com o cuidado do plantio, manejo do próprio cacaueiro, utiliza a rapadura como forma de adoçar, porque o açúcar branco refinado passa por uma série de processos que são ruins, né? Então, há uma nova releitura, uma nova ressignificação, uma nova visada sobre esses produtos, e aí a gente pode incluir a cachaça, como sendo coisas menores. E não é mais, né? São produtos importantes, né? Então, se a história foi construindo essa ideia de que quem tomava cachaça estava tomando um produto que era menor do que o açúcar, e a cachaça, assim como o rum, foi usada para a aquisição de escravos em África, isso que eu estava falando, que é documentado, né? Então, a cachaça vai entrar como um produto, uma commodity, né, de valor não tão alto e que se comprava um homem, uma mulher, enfim, uma coisa muito pesada, né, gente? E, portanto, daí também o seu valor negativizado. Então, veja como a gente tem um monte de processos que vão e representações, né, dos usos, né, de como que era simbolizado, que vão se somando em várias camadas e vão criando, então, uma perspectiva negativa sobre algo, né, sobre um produto da cultura, como no caso a cachaça, né? Outra coisa que a gente falou em algum momento aí sobre já nem lembro mais, mas foi que nós temos que o açúcar é uma coisa não civilizada, né? Então, isso, tipo assim, que a gente usa açúcar demais, né? Isso é uma problemática que está associada a todas essas representações aí que eu estava falando, né? No momento em que se usam escravizados, né, e pessoas de um determinado local, e o produto dessas plantations, né, deixa de ser luxuoso para se tornar uma engrenagem da alimentação daqueles povos, e uma engrenagem da alimentação do proletariado, né, que é como o novo sistema capitalista. Então, passa a ser um produto barato, era caro e virou barato. Então, todo um peso negativo, né, foi colocado em cima de todas as relações de pessoas, de lugares, das periferias, das cores, né, porque a racialização vem justamente com o processo de colonização, né? Criação de raças, de cores e menores, como sendo menores, então a comida vai entrar junto disso, tá? E aí,
um ponto importante também que a gente deve considerar, e aqui não é, eu estou falando de tudo isso, não estou dizendo que nada é mais importante do que nada, tá? Cada coisa dessas tem o seu valor de pesquisa, de ponto de inflexão, né? Reflexão, inflexão, que a transmutação e o simbolismo que a bebida vai ganhar, e aí o Otávio falou do banzo, né? Para esses povos, né? Que não poderiam usar os produtos originais, para profissão de suas religiosidades, rituais e tal, e começa a adotar, então, outros, né? Outros produtos. Então, portanto, a cachaça sendo usada aí em ritualizações, em África, ou mesmo aqui também, né? Lembrando que, mais um ponto, a cachaça, ela tem uma dualidade com o açúcar, no sentido em que, por exemplo, o açúcar adoçava aquelas bebidas que produziam trabalho, né? Então, o açúcar refinado era usado para colocar em bebidas energéticas, né? O chá, o café, né? E fazia as pessoas trabalharem mais, se alimentarem com esse açúcar. Enquanto que a cachaça, ela produzia o sujeito fora de si, né? O sujeito descontrolado, vamos dizer assim. Então, passa a ter uma conotação também negativa, né? Uma vez que as bebidas, inclusive das religiões, tanto indígenas quanto afro, eram usadas para rituais de, né, pagelança, outros rituais religiosos, enfim, e que os colonizadores procuraram com toda força conter e desqualificar, né? Então, a cauinagem, enfim, uma série de bebidas feitas de milho ou de outras substâncias, de outros alimentos originários, elas eram mal vistas, né? E o que valia era a bebida, o vinho, enfim, a bebida europeia e o vinho, no caso, o vinho de uva, né? Porque como o ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Ele coloca, né, que o termo vinho era usado para classificar vários tipos de bebidas, né? Não só de uva. Mas eu estou falando aqui especificamente do vinho de uva. Então, essa bebida era tida como uma bebida melhor, e isso fica muito claro que a bebida fermentada ela é tida como melhor, não porque ela seja melhor, mas porque ela era a bebida que podia ser mais controlada, digamos assim, e que vinha do ambiente europeu, né? Tanto a cerveja quanto o vinho de uva era bebida europeia. Então, tudo aquilo que virou destilado tem a presença árabe, né? Tem a presença dos povos do Oriente Próximo, do Oriente Distante, que se contrapunha, né, àquela ideia de civilização. Então, não é à toa que a gente, por exemplo, num banquete, não se usa destilado, né? O que se usa é sempre a bebida fermentada. E top tem o vinho, né? Nem a cerveja, no caso de um banquete, ela entra porque a cerveja era a bebida dos bárbaros, né? Então, também mal vista, né? Também vejam, gente, é uma luta por poder impressionante. Então, eu espero que a gente tenha como rever. Eu não anotei esses pontos, mas acho que esses pontos aqui são importantes da gente chamar atenção. Então, um deles aqui que eu falei foi
a questão de que os povos em África não conheciam os destilados, acho que isso não é verdadeiro. Dois, né, falei sobre o problema, e aí que contrapõe, né, as bebidas adoçadas com açúcar e as bebidas feitas de cachaça, né, a utilização da cachaça, a utilização do açúcar, tinham mercados e objetivos e resultados que colocavam em questão o poder, que botavam as pessoas para não trabalhar e, enfim, atrapalhavam, né, a empresa capitalista. A transmutação das bebidas como espaço para criar sensações e uma coisa meio psicodélica, uma experiência de religiosa, em parte, o que esses povos que foram colonizados sofreram, né, perdendo a sua possibilidade de fazer os seus transes, enfim. Então, a cachaça serviu muito nesse âmbito. E aí, gente, eu acho que é isso, né? Então, esses pontos são importantes. Acho que já dei a contribuição aí um pouquinho. Muito obrigado, Miriam. Vamos abrir agora para perguntas. Eu posso não fazer pergunta e fazer umas observações? Com certeza. Ah, perfeito. Assim como a Flávia começou, também eu preciso me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou aqui do Rio. Na verdade, eu estou no Espírito Santo, mas eu sou do Rio. Sou professor de geografia há mais de 20 anos. Sou colecionador de cachaça há mais de 10. Sou membro da Confraria do Copo Furado, que é a confraria mais antiga de cachaça do mundo, né? Do país, logicamente, do mundo. Esse ano a gente faz 30 anos. Inclusive, todos vocês estão convidados para a festa de 30 anos da confraria, que vai ser em agosto. Depois eu dou mais detalhes. A confraria, ela reúne... Nós somos mais ou menos 50 confrades, que a nossa missão é divulgar, defender a cachaça de qualidade. Né? Então, a gente promove alguns eventos, degustações, enfim. A gente se reúne todo mês numa reunião aberta, que qualquer pessoa pode participar. Inclusive, professora, querendo estar lá, no Galeto Sates de Botafogo. A reunião aberta funciona da seguinte maneira: vai sempre um produtor de cachaça, que ele vai expor a sua produção, contar a sua história, ele é aberto para você fazer perguntas, e você ainda degusta, troca ideia com ele, e você ainda, se quiser, pode comprar a preço de produtor, né? Mas eu também eu estou fazendo doutorado no FRJ, eu fiz graduação na UERJ, Maracanã, mestrado FRJ, mas não tem nada a ver com cachaça, e o meu doutorado é sobre cachaça na UFRJ, na geografia, lá no CCMN. Então, quando eu vi, eu já conheci o Otávio rapidamente no primeiro concurso do Rabo de Galo, falei com ele rapidamente, depois comecei a ver os posts dele no Instagram, me interessei, a gente se encontrou agora no Cachaça Classics, né? Então, foi muito interessante, assim, é muito interessante esse movimento que vocês estão fazendo. Eu acho que o debate da cachaça nas ciências humanas é muito importante. Eu participei do Congresso de Lavras ano passado, e era um congresso do pessoal de química, então era só sobre o pessoal de exatas, então muito interessante. Mas eu acho que o debate da cachaça dentro das ciências humanas é muito pouco, praticamente não existe, tá? Então isso também me motivou para a questão do doutorado e tal. Enfim, voltando agora ao que a professora Miriam estava colocando, eu também duvido muito que os africanos não conheciam destilação, né? Porque principalmente pela influência árabe que você tem ali no continente. Você tem as invasões árabes lá no século XIV, XIII, né? Invasões, enfim. Quando os outros é invasão, né? Quando é europeia é conquista.
E os destilados foram feitos. A primeira destilação foi feita pelos árabes, né? Isso é sabido, isso é tácito, né? Tanto que álcool é uma palavra derivada do árabe, assim como o alambique também, né? Então, você tem toda essa influência. Com certeza, eu concordo com a Flávia e com outro menino que, desculpa, eu esqueci o nome. Você tem todo o aspecto cultural racista, né? Quando você coloca que os africanos não sabiam fazer. Enfim, o banzo é uma... eu, bem, eu fui da UERJ na segunda turma de cotas, então essa discussão sobre racismo era algo muito fervilhante na época, né? Então eu ficava lá quietinho, só ouvindo o que o pessoal tinha para falar. E eles falavam sobre o banzo é completamente racista, né? Porque você é tirado da sua terra, obrigado a trabalhar, e você ainda tem que trabalhar feliz, é isso? Né? Então, essa questão da preguiça, né? E a questão da cachaça, eu pesquisei no Google, tá? Eu não decorei, mas o Câmara Cascudo ele nasceu em 1898. Então, ele é um produto do pós-escravidão, né? Então, assim, ele nasceu só 10 anos depois da abolição. Ou seja, ele com certeza conviveu com pessoas escravizadas, né? Então, a gente não pode tirar esse contexto da escrita dele. Eu não estou passando pano nem nada, mas a gente precisa contextualizar. O anacronismo de analisar a fala de alguém que nasceu em 1898, né? E com certeza todo o texto dele, assim como hoje em dia, é arraigado na questão racista. Não tem como separar isso, né? Eu não conheci ninguém que conheceu ele pessoalmente. Eu conheço um sobrinho dele, que é o Marcelo Câmara, que é um cara um pouco polêmico no mundo da cachaça. Mas, enfim, a gente tem que botar essa questão do debate, essa questão para debate, né? O cerne da cachaça, quando a gente fala de subproduto, que a professora estava colocando e outros colocaram também, precisa se entender que a cachaça ela não foi feita como não tinha nada para fazer, eu fiz cachaça. Ela foi feita propositalmente, tá? A cachaça, o destilado de cana-de-açúcar já era feito anteriormente na Ilha da Madeira e nos Açores. Até hoje em dia, a diferença, assim, não sei se o pessoal sabe, mas, enfim, se souber, me perdoe por estar me repetindo, mas a diferença da cachaça para o rum é o seguinte, a cachaça é feita com caldo de cana puro, né? O caldo de cana fresco. O rum, ele é feito com melaço de cana. O melaço, sim, é um subproduto da produção de açúcar. O melado, não. O melado é um produto. O melaço é um subproduto. E quais as vantagens? Assim? O melaço você consegue transportar muito mais fácil do que você transportar o caldo de cana, né, fresco. Até hoje existe o chamado rum rural, né, que é feito com caldo de cana fresco. Mas para ser cachaça precisa ser no Brasil, tá? Então, o destilado do caldo de cana já era feito antes. E quando eles vieram para cá, eles já vieram sabendo o que estavam fazendo, tá? Por mais que você tenha registro de 1506, se eu não me engano, de entrada de equipamento no Nordeste, você vai ter a produção de cachaça como oficial aqui na região de Paraty. Na verdade, é, no, não é bem na região de Paraty, mas é no recorte que fizeram ali, né, sob domínio de Salvador de Sá, enfim. Desculpa, não é Salvador de Sá é de 1600 e pouco. Martim Afonso, tá? Você vai ter essa produção proposital. A minha pesquisa é sobre a cachaça de Paraty, por isso que eu falo um pouquinho mais assim. Ali, a Paraty, ela vai ter a vocação de cachaça porque ela não servia para açúcar. Porque ali, como é uma região de muita chuva, a cana ela não consegue acumular açúcar, né? Açúcar dentro dela, que a gente chama de grau Brix e tal. Enfim, mas como você chove muito, ele fala assim, pô, aqui não dá para produzir açúcar, então vamos produzir cachaça, tá?
Então, a cachaça ela é feita propositalmente, tá? Tanto é que chega no século XIX, Paraty tem 3 engenhos de açúcar e 87 de cachaça. E a professora estava falando também sobre cerveja, ser bebida dos bárbaros. Tem um livro muito interessante, eu até mostrei para o Otávio, que é sobre a dissertação de um rapaz, deixa eu ver o nome dele aqui, Gabriel Ferreira Gurian. Até serve, professora, se quiser, Bebidas e Bebedores no Brasil Holandês, de 1624 a 1654. Eu vou tentar mostrar aqui, que eu não estou com ele aqui, mas eu tenho a foto dele aqui. Vocês conseguem ler? Conseguem ler? Tranquilo ou está invertido? Sim, dá para ler. Ah, perfeito. Esse livro, ele fala sobre a questão dos holandeses e uma das coisas, o impacto com os portugueses. Os portugueses não bebiam muito, porque eles eram extremamente religiosos, então eles tinham essa questão, né, de não beber, de se manter né, a posição e tal. Enquanto os holandeses não, eles bebiam muito. Eles bebiam muita cerveja. Então a pecha de cachaceiro que a gente tem hoje, o cachaceiro hoje é quem? É o alcoólatra, né? A peixe era do cervejeiro da época. Então quem bebia cerveja que era o ébrio, né? Então isso é uma coisa, é uma visão interessante sobre a questão da bebida, né? E a gente, como colônia portuguesa, a gente vai ter essa questão grande do vinho sendo algo nobre, algo da mesa, algo da elite, né? E a cerveja, a cachaça sendo algo do povo. E foi a Flávia, eu acho, que falou, que até do Câmara, né? Sobre se a cachaça não fosse do povo, ela não seria o que ela é hoje, né? E isso é verdade. Isso é uma verdade. Se não fosse o povo, né, guardando, né, a cultura da cachaça, ela não estaria hoje. E hoje em dia é comum, muito comum. Quando eu comento com as pessoas, com a minha pesquisa do doutorado, as pessoas dão uma risadinha em cachaça. Não sei se vocês já passaram por isso. Né? Ah, você gosta de cachaça? Você bebe muito, né? Não. Mas assim, eu então, por quê? Porque a cachaça ainda é vista como uma questão do bêbado, das classes mais baixas e tal. Tanto é que quando você fala, as pessoas, quando falam bem de uma cachaça, elas vão falar o quê? Essa cachaça parece um uísque, né? Não sei se vocês já passaram por isso quando comentam de cachaça, mas se você comenta de cachaça com alguém e mostra, essa cachaça é mais cara que o uísque, porque o sentido de valor monetário, que é o sentido de valor social da coisa, né? E só falar uma sobre a questão aqui que eu anotei aqui do Câmara, do livro. Aqui no capítulo 6, o Câmara, ele fala, a gente vê mais uma questão do racismo, né, entranhado, quando ele coloca como a cachaça como bebida principalmente de negros e índios, né? E por quê? A sociedade branca é a sociedade da elite ali, né? E a elite ela só vai beber vinho. E o uísque vai vir bem mais tarde e tal. Porque vocês puxaram essas questões, aí veio à mente. Eu acho que eu falei tudo o que eu queria. E só peço desculpa por ter saído um momento, mas eu estou aqui com a minha esposa, meu filho, eu tenho um filho pequeno de 1 ano e meio. Aí precisou de um apoio aqui, tive que sair. Enfim, inclusive, vou até precisar sair de novo. Acabou de me chamar aqui. Depois eu queria continuar essas rodas de debate. Agradeço muito pelo convite, foi muito interessante. É importante, é de suma importância isso, né? Eu acho importante também depois a gente produzir alguma coisa, né? Produzir um artigo e tal. Eu sei que nas ciências humanas é muito complicado você produzir um artigo com várias pessoas. Eu vi lá em Lavras as pessoas produzindo um artigo com, sei lá, 5, 6 pessoas. Falei, gente, os artigos que eu escrevo só tem eu, né? Mas é importante a gente produzir alguma coisa a partir daqui. Aí isso fica como é que é
reflexão também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vou sair aqui para dar o apoio aqui à questão do meu filho. Professora Miriam, prazer. Otávio, Flávia, Solange e quem está no Roda de Ideias aqui, que eu não sei. É você também, Otávio? Não. Tem os dois rodas de ideias. É o Fernando Leite. Fernando Leite é um grande da cachaça. A gente em algum momento vai fazer uma roda de conversa exclusivamente com ele. Perfeito, Fernando. Tá por aí, Fernando? Quer dar um oi? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Bom, estou na área, estou aqui como ouvinte atento. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde já, né? Boa tarde. O Fernando E é fica o convite compositor. também, gente. Só, dia 6 de fevereiro, toda primeira terça-feira do mês, 6 de fevereiro agora, Galeto Sats, a partir das 20 horas, encontro da Confraria do Copo Furado. O Fernando conhece a Confraria do Copo Furado? Sim, claro. Então, toda primeira Eu terça-feira participo do de mês. alguns grupos de WhatsApp aí que o pessoal lá é bem ativo. Isso. Como é que chama o presidente? Lá? O presidente atual é o Alberto, mas a ex-presidente é a Rosane. É a Rosane, isso. Eu tinha muito contato com a Rosane. Você está no nosso grupo de WhatsApp, que está eu, Rosane, Não, eu estou em Maurício outros Aia? grupos que a Rosane está, né? No Progressistas não, Eu né? estou Ou tá? Não, estava no Tá. Brasil Cachaça, que eu acho que o que a Rosane estava. E no grupo da Tá. Ampac também. Da Ampac, entendi. Então, perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Quem estiver no Rio, o convite está feito. Professora Miriam, espero te ver lá, que eu sei que você está no Rio. Tchau, tchau. Eu queria aproveitar o gancho aqui e fazer um pedido, talvez você tenha. Eu estou procurando o texto Eufemismo da Cachaça, de Mário de Andrade. Eu tenho procurado há muito tempo e sem sucesso. Se alguém de vocês tiver e puder disponibilizar, por favor. Eufemismos da Cachaça, de Mário de Andrade. Ele é igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, pesquisa, tem menções a ele, mas achar um original ou cópia. Inclusive, você mencionou o Ayer, né? O Ayer também ficou de me ajudar a achar esse texto, mas ele também não teve sucesso, não. Eu ia falar exatamente isso. Eu falei, vou pedir para ele, porque para mim ele tem. Outro cara que poderia ter, não está mais entre a gente, que é o Dirley, né? O Dirley... Não, o Dirley eu tinha pedido para ele à época. Também não? Não. Meu Deus, eu falo, vou pedir para o Maurício. Enfim. Mas alguém deve ter. O pessoal que é estudioso acaba, de alguma forma, talvez esbarrando com ele aí. Isso aí, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Perfeito. Esse texto fica como indicação para alguma roda. O próprio Fernando vai ser convidado e a gente caminha para o final. Alguém tem alguma pergunta? Alguma fala? Que a gente já pode ir encerrando. Foi um imenso prazer fazer essa roda com vocês. Agradeço muito a professora Miriam, a Flávia, a Sol participou. Agora somos apenas nós. O Fernando conseguiu acompanhar. É muito satisfatório saber que a gente... E muito obrigado, Miriam. Você vê, né, esses conhecimentos, né? A gente... os negros não conheciam o alambique, realmente as invasões, o contato com os árabes. Então, essas rodas vão para isso, né? A gente faz revisar os dados. E eu quero agradecer a presença de vocês, sobretudo da professora Miriam, que se disponibilizou a agraciar o sábado. Otávio, muito obrigada pelo convite. A gente sempre aprende muitas coisas, né? É sempre muito bom. Que bacana. Não sei se vocês vão continuar com o grupo. Eu não sei se vou conseguir participar sempre, mas assim, tenho interesse. De repente, quiser criar um grupinho no WhatsApp, não sei, para a gente ter como trocar, vai que acha algum material que quer botar no grupo. Não sei se isso é possível,
e depois também colocar o endereço lá de Botafogo, que eu não guardei de cabeça, mas seria interessante conhecer lá. E, enfim, e da gente estabelecer um aprofundamento aí, né, das pessoas que estão nesse grupo, enfim, e a gente poder trocar. Então, foi muito proveitoso, muito obrigada. Eu também quero agradecer, Otávio, o convite. Claro que colaborar não muito, né? Mas adquirir conhecimento foi incrível e espero que possa participar de outros e sucesso aí no teu trabalho, digamos, né? De campo que você está fazendo e prazer demais estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Muito feliz com a troca. Estou empolgada com as próximas reuniões, enfim, os próximos. A gente pode trazer mais coisas, mais debates. E vamos se falando também. Vamos seguir firmes e fortes. Obrigado a todos. Eu vou finalizar aqui, mas pode deixar, Miriam. Vou enviar o endereço, sim. A gente vai fazer um grupo para compartilhar os textos. Um abraço a todos, um excelente sábado e até a próxima roda de conversa.